para a gente refletir alguns pontos tão importantes. Encontrou num dos barcos o que pertencia a Simão, esse é o Pedro, né? E pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo Jesus acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esse versículo é tão importante. Grife esse versículo na sua Bíblia, com lápis de cor, mais de uma cor. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Ou então em algumas traduções, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Cara, esse texto ele é muito especial. Ele é um dos textos que refletem um dos princípios mais importantes da Bíblia. Um dos princípios que aparecem no Gênesis e vão continuar sempre sendo importantes na nossa vida. Eu queria, em cima do que o Estênio falou, quantas vezes a gente alimenta algumas certezas e algumas seguranças na nossa vida. Não, pode tudo afundar, mas as minhas finanças estão garantidas. Não, pode tudo afundar, mas a minha família, eu sei que eu posso me apegar. Não, pode tudo afundar, mas a minha profissão, eu sei que é um negócio que não muda. Ou como o próprio Estênio disse, nessa área deixa comigo. Nessa área deixa que eu garanto. Nessa área deixa que eu estou em casa. E aqui eu sou Senhor e Mestre. Como Pedro, com certeza como um pescador, desde sempre, desde pequeno, como toda criança, um judeu, ele aprende uma profissão, normalmente dos seus pais, desde pequenininho. Assim foi o Pedro crescendo nessas certezas. E como foi dito, daqui a pouco vem um carpinteiro. Jesus, que entende de madeira, e não só madeira, carpinteiro naquela época, ele também trabalha com alvenaria, com coisas que hoje um pedreiro faz, é uma palavra mais abrangente, mas que de peixe não entende nada, que de pesca não entende nada, num primeiro momento. É claro que como o Senhor do Universo, Ele entende de tudo, e conhece cada um dos peixes, cada uma das estrelas, cada uma das areias que existem nas praias, enfim. Mas nesse momento, acontece na nossa vida, querido, o mesmo que acontece com Pedro. Muitas vezes, Deus vai desestabilizar algumas certezas da nossa vida, para saber se nesse momento nós vamos agir como Pedro. Senhor, eu já fiz, na minha lógica seria assim, mas sob a tua palavra eu vou agir conforme a tua palavra. E não é algo para que Deus saiba, porque Deus já sabe de tudo, mas é algo que nós precisamos. Porque quando nós nos entregamos, quando nós, mediante a graça de Deus, agimos com essa confiança em Deus, algo se torna sólido no nosso coração. É até difícil de explicar isso, deixe-me usar uma figura. Você já viu às vezes, você que é pai, você que é mãe, e o seu filho um dia estava num lugar alto, e você falou: pode pular que papai pega. Você sabe que você pega de verdade, mas tem algo no coração da criança nesse momento que muda no momento em que ela se joga.
Porque não só ela tem uma ideia no seu inconsciente de que ela tem um pai em que ela pode confiar. Nesse momento, essa expressão de confiança, essa expressão de respeito, essa expressão de admiração, porque tudo isso tem que estar no coração da criança quando ela se joga. Essas coisas vêm à tona e elas se tornam mais fortes, elas se tornam mais sólidas, elas se tornam mais definitivas. E é isso que Adão e Eva sofreram tanto para entender. E foi aí que Satanás usa uma mentira que vai desestabilizar aquele casal. Porque Deus havia dito, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos uma que está no centro do jardim. A questão não é que é uma árvore mágica, a questão era que era um mandamento sem explicação. Porque a maioria dos mandamentos de Deus, nós sabemos o porquê. Nós sabemos o porquê você não pode matar o seu próximo. Dentre vários motivos é que você vai passar uns bons anos na cadeia. Um dos motivos é porque você vai destruir sua própria vida de várias formas. Outro motivo é que você vai destruir outra pessoa e uma outra família. Então você sabe, você percebe, você vê a lógica disso. De que você não deve adulterar. Porque olha, um homem e uma mulher depois do adultério, é uma vida de mentiras, de esconderijo, depois é pego, depois a vingança, depois é nítido, é lógico, é perceptível o porquê de algumas coisas que Deus diz, faça assim. Mas algumas não. E são nessas que mexem com as nossas lógicas, com as nossas certezas, que nós não entendemos, que vão refletir que tipo de fé, que tipo de coração será o nosso diante de Deus? É nessa entrega que se joga naquilo que não se compreende muitas vezes, que algumas coisas são solidificadas no nosso coração. A nossa obediência, ela se transforma em mais do que uma mera obediência. Ela se transforma no motor, ela se transforma numa vida, ela se transforma numa realidade muito maior, assim como daquela criança que depois que ela se jogou, a admiração, o respeito, a visão que ela tem do seu pai ou da sua mãe que pediu, se joga, mas para quê, mas por quê? Ela não vai compreender, mas depois que aquilo acontece, uma nova realidade se estabelece, se solidifica. Porque para nós obedecermos os mandamentos de Deus naquilo que nós entendemos, para seguirmos a direção e a palavra de Deus naquilo que nós entendemos, nós só precisamos de inteligência. Na maioria dos casos é isso, é ser inteligente. Mas naqueles poucos momentos, em que como Pedro, a gente recebe uma direção, uma palavra que não tem nada a ver com a nossa lógica, que põe em xeque as nossas certezas, algo que nós vivemos, que desestabiliza aquilo que nós mais nos firmávamos nas nossas finanças, na nossa família, na nossa razão, enfim. E quando nesse momento, mesmo assim, a gente se joga, não é pela inteligência, mas é pela admiração. É pela confiança, é pela reverência. E quando a gente tem essa experiência, a gente solidifica esses valores na nossa vida. Esse foi o problema de Adão e Eva. Como eu estava falando, eles receberam um mandamento que não tinha sentido em si. Por que não comer uma árvore? O problema não era a árvore, não era uma árvore mágica, uma árvore mística. Não, a questão era a postura. A questão era essa solidificação do pertencimento, em que se entrega por confiança, em que se entrega por admiração, em que se entrega por reverência, em que se entrega porque se sabe quem é, e se sabe quem está pedindo, quem está falando, e é isso que Pedro está dizendo. Talvez Pedro, dentro do que ele está falando, a gente poderia concluir que Pedro está dizendo assim: se qualquer outra pessoa dissesse, eu não jogaria mais as redes, mas por causa da tua palavra, porque ele faz questão de dizer, é a tua palavra que vai me fazer realizar algo que eu não acredito muito, pelo menos na minha lógica não encaixa, mas é a tua palavra. Mas é o Senhor que está falando, é o Senhor que está fazendo. Eu acho que esses momentos, que não são tantos na vida cristã,
São momentos estratégicos, são dias da vida, que vão definir como o nosso coração vai seguir em frente, ou se ele vai estagnar, ou se ele vai se esfriar. O Estênio comentou também sobre Jó. Jó viveu isso. Jó tinha algumas certezas, a certeza do seu patrimônio, a certeza da sua família, e daqui a pouco, por permissão de Deus, algo acontece que tudo isso todas as certezas viram confusão, todas as certezas viram incertezas, todas as seguranças viram inseguranças, tudo aquilo que era palpável esvanece de repente. E a questão é o que Jó vai fazer. Isso aparece na Bíblia inteira. E aí quando a gente vê Jó dizendo coisas como ele diz lá em Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome dele. Ou no capítulo 2, no versículo 10, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ou em Jó 19, 25, ainda que eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, ainda que a minha pele seja consumida, em meus ossos verei a Deus. O que é isso? É alguém que não está entendendo nada, e quem lê o livro de Jó, percebe a crise de Jó, principalmente quando os amigos estão ali tentando adivinhar, tentando fazer sugestões do que é, do que não é, e nesse assunto nós não somos muito bons, porque a gente não tem capacidade de ver as pessoas sofrendo, a gente fica tão angustiado para resolver, que a gente começa a fazer bobagem, né? Começa a falar bobagem, começa a sugerir bobagem, a gente não consegue ver a pessoa chorando, a gente não consegue ver a pessoa mal, e tem horas que o melhor que a gente tem que fazer é esperar, é parar e deixar, porque a gente não sabe, os amigos ficam ali azucrinando, então ele já tem luto familiar, já tem perda financeira, já tem perda pessoal na sua saúde, e ainda tem os amigos que estão lá ainda lançando acusações, e durante o livro você percebe que Jó está em conflito também, você percebe as dúvidas de Jó, o salmista expressa as suas dúvidas, nós há algumas semanas falamos de Jeremias, que expressa as suas dúvidas, no livro de Lamentações, mas no final, você percebe que Jó, ele sempre se atira, nesse momento incompreensível, onde as certezas foram todas desestabilizadas, a um lugar em que ele ainda pode se soltar. E por causa disso, lá no final do livro, no capítulo 42, versículo 5, Jó vai testemunhar e vai dizer: antes, com os meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora não. Agora eu tenho uma outra experiência com Deus. Agora eu conheço Deus de uma nova forma. Agora eu vejo de uma determinada forma. O que aconteceu? Foi consolidado no coração de Jó uma confiança, uma reverência, uma admiração, que de certa forma ele já tinha, mas que depois que você se entrega, quando todas as suas certezas e seguranças são desestabilizadas, algo novo acontece, um milagre acontece, uma consolidação acontece. C.S. Lewis fala um pouco disso, na sua obra, em que ele escreve um diário de um luto para sua esposa. Ele fala que as suas certezas, ele começa a perceber que as suas certezas eram como um castelo de cartas, e que não havia outro jeito de Deus mostrar que suas certezas, que seu castelo era um castelo de cartas, sem derrubar aquele castelo de cartas. A gente vai alimentando algumas certezas na nossa vida e colocando uma fé absoluta naquilo que não é absoluto, naquilo que não é eterno, naquilo que não é infinito. E só há um jeito de Deus contar isso para a gente, soprando os nossos castelos de cartas. E a gente vai descobrindo, como Pedro, que há apenas um lugar onde a gente pode colocar as nossas certezas. Eu queria que você, já vou encerrar, mas abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 21. Parece que é uma continuação. 3 anos depois da história que você leu em Lucas 5, vai acontecer uma história parecida de novo. Mas agora Pedro passou por algumas situações, ele negou Jesus. Ele teve um problema em relação a que foi cantada, né, o Senhor do tempo, e a criança que se torna um adolescente, que se torna um adulto, e agora as coisas tinham esfriado. Olha o versículo 3.
Vou pescar, que é uma música linda do Stênio também. Mas é a nossa tentação de voltar para as nossas antigas certezas sempre. A gente gosta de ser iludido, parece. A gente gosta de ser enganado, né? É aquela frase, engana que eu gosto. A gente brinca, mas tem vezes que é verdade. Tem vezes que a gente se engana. E a gente sabe que está se enganando, mas a gente sufoca esse pensamento, está se enganando, e vai até se estrupiar totalmente. Mas aqui o Pedro que nós lemos lá, e que lançou as suas redes e seguiu a Cristo com tudo, ele diz, eu vou pescar. Ele negou Jesus. Ele passou por alguns problemas. Isso fez com que ele entendesse que, puxa, acabou. Eu preciso voltar para aquelas minhas antigas certezas, que são as únicas que me restam agora. As certezas que já tinham decepcionado. Mas olha o que vai acontecer. Dá uma lidinha nos versículos 5, 6 e 7. Jesus, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, que já é o Jesus ressurreto. Já passou a morte de Jesus. E ele vive. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Parece um repeteco, parece uma reprise. Você já se pegou voltando para as suas certezas, que não são definitivamente certezas, e parece que Deus tem que voltar a estaca zero com a gente de novo, né? Parece que Deus tem que voltar do começo. Lancem a rede e vocês encontrarão. Está aqui de novo os pescadores obedecendo um carpinteiro. Eles a lançam e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Pedro se lança de novo. O Pedro que se lançou lá em Lucas 5, 3 anos antes, mas que voltou para as suas certezas, tem que de novo ser desestabilizado das suas certezas, com aquele que nos desestabiliza das nossas certezas, para que nós encontremos a verdadeira certeza, a verdadeira essência, a verdadeira verdade. E talvez nós sejamos Pedros. Na nossa vida, muitas vezes a gente se ilude. A gente se apega a algumas coisas e tem certeza que ali nós temos um porto seguro. Que Deus encontre em nós, amados, pessoas que, por sua graça, sejam capazes de ser desestabilizadas nos momentos das suas certezas. E mesmo assim não naufraguem. Que nesses momentos, duvidem das suas certezas, mas não duvidem de uma certeza. De que Deus sabe o que está fazendo. De Deus sabe o que está dizendo. Que Ele é confiável, que Ele é admirável, que Ele é digno de temor, reverência, digno de amor, digno de entrega. Essa entrega que acontece quando a conta não fecha. Essa entrega que acontece quando a matemática não dá certo. Quando todas as nossas lógicas, experiências, histórias, parece que nos abandonaram. É nesse momento que a gente se solta no braço de Deus para dizer, eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele sabe o que faz. Eu sei quem Ele é. Eu sei que eu posso confiar. Ele é Deus. Eu sou criatura. Eu não conheço nem meu amanhã. É só pôr uma parede na minha frente que eu já não enxergo mais nada. É só qualquer coisa já é capaz de me desnortear, mas Ele não. Ele sabe, Ele é, Ele tem, Ele faz, Ele fala, e quando a minha matemática não encaixa, é nessa hora que a gente entra nesse nível de relacionamento com Deus, que parece que é exigido poucas vezes na nossa história, mas eles são decisivos para dizer o que será a nossa história.
Eu queria terminar com um outro exemplo. Aqui atrás. Eu queria terminar com o exemplo de Paulo, que foi a primeira música que o Estênio cantou. A minha graça te basta. Eu nunca contei para o Estênio, né? Eu contei para os irmãos na segunda-feira, mas essa música, eu tenho uma... Quarta-feira, eu sempre falo segunda, eu estou preso a segunda-feira, que a gente mudou o culto de segunda para quarta. É quarta, gente, é quarta. Nem o pastor sabe o horário, né? Imagina o que vai ser do negócio, né? Mas eu lembro de um dia, em 2015, que a gente viveu um tempo desafiador como igreja, juntos com a Cláudia, que perdeu seu filho num acidente de carro. E a igreja inteira sofreu com ela, claro que nunca como uma mãe. A Isabela também perdeu seu irmão, também aqui da igreja. E foi um tempo desafiador para todos nós. Eu era pastor há menos de um ano. Eu já prego há mais de 18 anos, mas ser pastor é totalmente diferente de pregar. E eu era pastor há menos de um ano. Eu fui ali separado para pastor em novembro de 2014. Foi em junho que o Gabriel teve esse acidente. E foi um tempo desafiador, emocional, espiritual, fisicamente. E nós estávamos no meio de uma mudança da igreja. O Estênio cantou no último culto naquele outro prédio, ali na Ribeira do Vale, ali embaixo. E nós estávamos vindo para cá. Um caos, amados, um caos, a reforma, a mudança. Ali sabe que ajudou aqui voluntariamente a reforma da igreja, mas isso mexe no nosso horário, a gente já vem no dia fazer reforma para trabalhar à noite, enfim, foi um caos. E aí, um mês depois, chega uma outra notícia que uma outra pessoa faleceu. Ela era mãe de uma pessoa aqui da igreja, que tinha 90 anos, tinha Alzheimer, mas a mãe faleceu. E ali parece que para mim foi uma gota d'água, irmãos, que eu peguei meu carro, fui na casa da pessoa, a pessoa não sabia o que fazer, estava lá, a mãe com 90 e poucos, a pessoa com 60 e poucos, não sabia o que fazer, estava com algumas dificuldades com o filho, enfim. E eu estava destruído aquele dia, destruído. Eu parei o carro na frente assim, e comecei a orar, falei, Senhor, eu não aguento mais, eu estou quebrado, eu não sei, parece que se você comprar um circo, o anão cresce, né? O pessoal brinca assim, de uma vez, essas coisas alargam a nossa alma, mas elas são pesadas enquanto estão acontecendo. E claro que muitos aqui passam por coisas muito mais pesadas, estou falando da minha experiência, que sou fraco para muitas coisas. Então, quando eu cheguei naquele momento, eu falei, Senhor, eu estou acabado, eu estou no fim, assim. E aí estava tocando canções da meia-noite do Estênio no carro, que eu estava ali ouvindo, porque ele tinha cantado na igreja, eu tinha comprado o CD. E estava tocando aquela música, Acordo. Do peixinho, do passarinho. E aí começou a falar aquela parte, minha alma, senta aqui numa cadeira, vamos conversar. Por que você se abate? Por que você perde a calma? Vamos entrar num acordo? Calma, a minha graça te basta. Eu só sei que eu chorava, irmãos, no carro, assim, copiosamente, aquele choro do esgotamento, mas o choro da resposta de Deus. E quando Deus responde, irmãos, vamos em frente, porque aí nada mais te segura. Quando Deus age pela sua palavra ali, injetando vida, graça. E aí eu saí do carro e entrei na casa daquela senhora. Hoje, se você conversar com ela, olha a versão da história dela. Ela diz assim, eu estava desesperado aquele dia, eu não sabia para quem ligar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem como começar a resolver a questão da que a pessoa morreu e tudo mais. E aí eu liguei para o pastor, e o pastor chegou em casa. Quando ele entrou na minha casa, ela contando, e você conhece o bastidor, parecia um anjo, com uma força. Mas ela sabe que 2 minutos antes parecia um pó destruído no carro, que quem passasse ia falar, chama o bombeiro aqui, o cara vai se matar no carro, não é possível, né? Mas esses momentos, quando você entende a sua fraqueza, a fraqueza das suas certezas, a fraqueza da sua força, e você se rende, surge uma outra força, surge uma outra realidade, surge uma outra certeza. E é isso que vai acontecer com Paulo, quando ele está com aquele espinho na carne,
E há tantas discussões, eu tenho 25 posições lá nos meus estudos, qual era o espinho na carne de Paulo. 25. Que as pessoas sugerem, qual que era o espinho na carne de Paulo? Tem gente que fala que era até a mulher dele, que a Bíblia nem fala que ele era casado, o pessoal inventou até a mulher dele ali, para falar, mas era doença no olho, era perseguição, era um monte de coisa. Eu acho lindo que a Bíblia não tenha falado. Eu acho lindo. Porque se tivesse falado, a gente ficava preso àquela interpretação. Ó, o espinho da carne era tal coisa, então você tem que aplicar para aquela tal coisa. Mas como Deus revelou na sua palavra, quis deixar em aberto isso. Porque o espinho da carne de Paulo tem um nome, o seu tem outro. E aquele espinho que fazia com que Paulo se sentisse frágil, fraco. É onde vem a resposta de Deus diz, fica tranquilo, Paulo, eu não vou responder a sua oração de tirar o espinho. Ou seja, Deus disse não para Paulo. Samuel, para mim Deus não fala não nunca. Eu acho que é outro Deus que você está se relacionando. Porque para Paulo falou, né? Para Jesus, de certa forma, se possível, passa de mim esse cálice, e o cálice ficou lá. Mas aí tem crente que não, tem crente que são tão assim com Deus, né, que já é um arcanjo, alguma coisa assim. Mas é nesse momento que Paulo recebe um não de Deus, fala, Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você. Você precisa dele. Mas fica tranquilo, esse espinho te enfraquece, esse espinho desestabiliza as suas certezas, a sua fortaleza e tudo aquilo que Paulo era na sua história como um religioso, como alguém confiante nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos. O espinho na carne vai ser sempre uma lembrança de Paulo que ele é fraco, que ele não pode se orgulhar diante de Deus. Mas aí Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí que Paulo vai dizer, então eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou perseguido, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu queria dizer, querido, quando as suas certezas se desestabilizam, e você percebe a sua força em Deus, é aí que mesmo fraco, você é forte. Você é forte. Já não é uma força que é mais sua, mas é uma força que é de Deus. Se apega a essa palavra, creia nisso. Talvez você está vivendo momentos de confusão, em que as coisas estão desestabilizando, as certezas estão escapando das suas mãos. Fique em paz. Nesse momento, seja a criança que se entrega. Seja a criança que se atira nos braços do Pai. Um Pai preparado para segurar. Um Pai que ama. Um Pai que sustenta. Um pai que tudo que ele mais quer é agarrar aquela criança que vai se jogar. E ver no coração daquela criança algo se solidificar. O respeito, o amor, a reverência e a admiração que ela tem pelo seu pai. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Talvez você está como Pedro. Viveu momentos da sua história, mas agora está querendo voltar a pescar. E aí tem que aparecer Jesus de novo para falar, pescar alguma coisa? Não, joga as redes, joga de novo, abandona de novo. E hoje nós vamos cear em Cristo, esse é um dos momentos que também segue esse princípio, porque os discípulos falavam, Jesus, esse negócio de cruz não tem nenhum sentido. Jesus, ter que morrer não faz o menor sentido, você é o Messias, você é o Rei, não tem sentido a morte, não cabe na nossa lógica, não cabe na nossa estrutura de pensamento. Mal eles sabiam que ali, naquele momento da cruz de Jesus, toda a sabedoria de Deus estava resumida. A cruz de Cristo é a sabedoria de Deus, Paulo fala sobre isso. É porque a nossa lógica nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. As nossas associações, não é que Deus é algo irracional. Deus usa a razão. Existem muitas coisas, evidências, enfim, mas a nossa razão não dá conta de tudo. Deus é além da nossa razão, assim como Ele é além de tudo. Qualquer coisa que a gente quiser diminuir Deus para encaixar dentro de alguma coisa, já não vai ser mais Deus. Porque qualquer coisa que fosse maior do que Deus para dar conta dele todo seria Deus. Então nada vai dar conta de Deus, sempre vai ser mais, sempre vai além daquilo que a gente compreende. E nesses momentos, é quando a gente se atira,
quando a gente se entrega nessas mãos que a gente pode confiar. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus sobre as nossas vidas, nossas histórias, nossos anos, nossos medos, nossas ansiedades, nossas certezas. O que você lembra quando você fala, puxa, eu sinto paz quando eu lembro disso. Mas e se isso for desestabilizado na sua vida? Senhor, nós queremos lançar as nossas redes sob a Tua palavra. Assim como Pedro, Senhor, um pescador experimentado, depois de uma noite de pesca, alguém que conhece o mar, alguém que conhece o barco, alguém que conhece de peixe, ouve algo que segundo a sua lógica é incompreensível, é irracional, é ilógico, mas responde aquilo que nós queremos responder, ó Deus. Para os momentos em que as contas não fecharem para nós, para os momentos em que as nossas certezas balançarem, em que aquilo que nós nos apegamos como nosso porto seguro naufragar. Nós queremos, como Pedro neste momento, nos apegarmos para dizermos, olha, para mim isso não faz o menor sentido, mas eu me lanço, mas eu me entrego, mas eu me rendo, mas eu me prostro, mas eu me jogo. Cria em nós, Senhor, esse coração como de criança, que a Tua palavra diz que é com Ele que nós vamos entrar no reino dos céus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de todas as coisas, mas também é Deus de pessoas teimosas como nós. Que talvez, Senhor, muitos de nós aqui, como Pedro, teimosamente voltamos a dizer, vou pescar, vou voltar para minhas redes. Obrigado, porque o Senhor sempre aparece de novo para falar, vamos lá, vamos de novo. Deixa eu bagunçar a sua lógica, deixa eu bagunçar o seu sistema. E nisso nós encontramos a essência de quem nós somos teus, fomos criados para Ti. E todas aquelas falsas certezas que nos afastam desse propósito, nós queremos não estar mais tão certos delas, mas estarmos certos de Ti. Ó Deus, nosso Criador, nosso Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter um momento de ceia.